Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de fevereiro de 2020. Maria da Paz e 13 razões ia perdoar ou fazer papel de trouxa. Na terceira temporada de 13 Razões Ui, que estreou recentemente na Netflix, há o drama que você já conhece dos adolescentes com temas como bullying, estupro, violência, suicídio. A diferença é que, na terceira parte da saga, foi levantada a possibilidade de perdão para quem cometeu erros terríveis. O mesmo acontece na novela das 21 horas, a dona do pedaço Regis Reinaldo Janettini quer ser perdoado por Maria da Paz Juliana Paz após ter traído a mulher e ajudado sua filha a roubá-la. E aí? Alguém merece ter sua história marcada apenas pelos piores erros que já cometeu? Como seres humanos vivendo em sociedade, todos cometemos deslizes ou somos machucados por outros. A discussão, quando o perdão entra em cena, é se todos merecem uma segunda chance. E qual a linha que define o perdão de fazer papel de trouxa? Perdão é um ato voluntário, que a pessoa considera quando existe uma mudança muito grande de emoções, pensamentos e sentimentos negativos. Ou seja, você deixa de lado raiva, rancor, ranço e ideias de vingança para que a relação fique boa. Contudo, perdão não pode ser confundido com esquecimento, que é quando você ignora tudo o que houve, que machucou você e finge que não há nada. O perdão é a conscientização do que houve e a aceitação da mudança de sentimento, descreve o psicólogo, doutor em neurociência do comportamento e diretor do Centro de Atenção à Saúde Mental Kazimir Buzyn. Antes de simplesmente perdoar, Yuri recomenda que quem sofre agressão, independentemente da natureza dela, faça uma reflexão se quer ou não carregar o sentimento negativo consigo. Livrar-se disso é bom, para que consiga progredir e não ficar carregando fardos e sentimentos ruins por muito tempo. É bom que aconteça, mas, é claro, isso é individual, explica o profissional. Fim de papo. Perdoar não significa colocar uma pedra em cima de determinado assunto e encerrar discutido. Yuri ressalta que o ato de resolver seguir em frente, a fim de se deixar o passado para trás, não implica que o assunto não surgirá em outros momentos, até porque providências precisam ser tomadas para que o que machucou você não se repita. Quando medidas não são postas em prática e você volta a aceitar repetidamente ações que lhe fazem mal, está fazendo o papel de trouxa. Não se pode ser passivo em tudo, diz. Erros fazem parte da nossa vida e são uma forma de aprendizado. Cabe a cada um refletir sobre as ações para poder evoluir. O perdão não é sobre quem de alguma forma nos feriu, até porque, se essa pessoa não se sente mal pelo que fez, o perdão é basicamente indiferente para ela. Mas, quando se tem consciência do que se fez, é uma ferramenta para sermos melhores. Se não der para enxergar isso sozinho, o suporte de um terapeuta pode ser bom, para ajudar tanto a vítima quanto o agressor a encontrar outras perspectivas, complementa Buzyn. De acordo com o psicólogo, todos têm direito a uma segunda chance, mas não quer dizer que isso acontecerá, já que cabe a mais de uma pessoa decidir. E ele alerta que as pessoas são capazes de mudar, mas para que isso ocorra, é necessário de um desejo interno de criar tais mudanças, e não da insatisfação externa de outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta essa passagem evangélica: se vosso irmão pecar contra ti, vai, e corrige-o entre ti e ele somente, se te ouvir, ganhado terás a teu irmão.
Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus 18, 15, 21 e 22. Escreve Allan Kardec que a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei. Porque, se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estender a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Na sequência do esclarecimento de Allan Kardec, o espírito do apóstolo Paulo traz a seguinte mensagem: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, perdoar aos amigos é dar prova de amizade, perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser desindulgentes, e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente ofendido, em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências, e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e, nesse caso, maior o vosso mérito, se vos mostrardes clemente.
Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário eu o perdoo, enquanto o que, interiormente, experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoo, e acrescentam mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, o rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.